Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa nona aula do curso de Estatística Básica. Na aula de hoje apresentaremos o conceito de medidas de dispersão. Nas aulas anteriores, tratamos de medidas de posição, como por exemplo as medidas de tendência central, como média, moda e mediana. Contudo, além de obter medidas do centro da distribuição, é interessante entender como as observações se distribuem em torno dessa medida central. Assim, a motivação para o estudo de medidas de dispersão se dá por permitir uma melhor caracterização dos dados, fornecendo uma métrica de quão semelhantes ou diferentes estes são entre si. Quanto maior a variabilidade, menor será o grau de informação obtido por meio das medidas de tendência central, como a média, uma vez que a maioria dos dados encontram-se distantes da sua média. Por exemplo, sejam dois trabalhadores cujas produções encontram-se apresentadas pelos vetores A e B. Note que o trabalhador B possui uma média superior à do trabalhador A. Contudo, o trabalhador A é muito mais consistente do que o trabalhador B. Ou seja, a variabilidade das informações no caso do trabalhador B é bem maior do que aquela obtida no trabalhador A. Nesse caso, a medida de tendência central trazida pela média fornece muito mais informação no caso do trabalhador A do que do trabalhador B. Apresentaremos agora algumas medidas de dispersão. A primeira delas é a amplitude total, cujo símbolo será denotado por AT. Ela é dada pela diferença entre os valores extremos do conjunto de dados. Então, para obter a amplitude total, tomamos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Voltemos ao nosso exemplo anterior. Então, a produção dos trabalhadores A e B. A amplitude total do trabalhador A é de 71 menos 69, ou seja, o maior valor menos o menor valor, que vai ser igual a 3, enquanto a amplitude do trabalhador B é igual a 80 menos 60, que é igual a 20. Note que a amplitude do trabalhador A é bem menor do que a amplitude do trabalhador B. Dessa forma, a amplitude fornece uma medida de consistência, ou uma medida de similitude dos dados entre si. Por outro lado, a medida de amplitude total ela tem como desvantagem considerar apenas os valores extremos da distribuição, ou seja, o maior e o menor valor, desprezando os valores intermediários. Assim, mudanças nos valores intermediários são desprezadas no cálculo da amplitude, ou seja, não são captadas como mudanças na dispersão pela amplitude total. Em um caso extremo, podemos observar o seguinte exemplo. A amplitude total do primeiro conjunto ela é igual à amplitude total do segundo conjunto. Contudo, note que os valores intermediários variam radicalmente entre os dois conjuntos de dados, e isso não é captado pela amplitude total. Outra medida de dispersão é o desvio quartil, que é denotado pelas letras D, Q. Ela é dada pela diferença entre os valores do terceiro e do primeiro quartis da distribuição. Portanto, pode ser expresso da seguinte maneira. O desvio quartil será dado pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil dividido por 2. Exemplo. Seja, então, esse conjunto de dados trazido por essa tabela. Eu tenho 5 valores, 10, 20, 30, 40 e 50, e aqui a frequência com que eles ocorrem, 3, 5, 7, 6 e 1. E aqui eu tenho a nossa coluna de frequência acumulada, 3, 8, 15, 21 e 22. Lembrando, no total, eu tenho 22 observações. Então, nesse caso, eu tenho que definir quem são o terceiro e o primeiro quartil para poder calcular o desvio quartil. A posição do primeiro quartil ela vai ser obtida dividindo o número de observações por 4. Então, 22 dividido por 4 é 5,5. Olhando na tabela de frequência acumulada, onde se encontra o elemento na quinta posição. Note que as 3 primeiras ocorrências são do valor 10 e as demais 5 ocorrências são do valor 20. Então, a posição 5,5 é amparada pela classe 20, ou pelo valor 20. Dessa maneira, o nosso primeiro quartil será 20. Já a posição do nosso terceiro quartil é obtida multiplicando por 3 o valor 5,5. Ou seja, o nosso terceiro quartil se encontrará na posição 16,5. Vamos observar onde é que ela ocorre. Pela coluna de frequência acumulada, note que o 16,5 ele se encontra após o 30, né? Ou seja, 16,5 vai ocorrer no valor de x igual a 40. Logo, nosso terceiro quartil será de 40. Dessa maneira, o desvio quartil será dado por 40 menos 20 dividido por 2. 40 menos 20 dá 20, dividido por 2 dá 10. Então, nosso desvio quartil seria de 10. Da mesma forma que
amplitude total, o desvio quartil considera apenas 2 valores da distribuição, portanto desconsidera os demais. Dessa forma, alterações nos demais valores não serão captadas por essa medida. Outra medida de dispersão é o desvio médio, que será simbolizado por dm. Ele é dado pela média dos valores absolutos dos desvios tomados com relação à média ou à mediana. Ou seja, o meu desvio médio ele vai ser igual ao somatório do módulo de xi menos a sua média, ou xi menos a sua mediana. Vamos utilizar aqui no caso a média, certo? Então ele vai me dar a distância média do x com relação à sua média. Ou, se utilizarmos a mediana, o desvio médio seria dado então pela distância, né, ou pelo módulo da diferença entre xi e a sua mediana. Isso dividido por n, ou seja, a distância média do xi com relação à sua mediana. Tomemos um exemplo. Seja então a tabela composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nesse exemplo, a nossa média será igual à nossa mediana, que será igual a 20. Dessa forma, podemos obter a seguinte coluna, que é o desvio do x com respeito à sua média. Então, 17 menos 20 igual a menos 3. 18 menos 20 menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tomando o módulo, nós vamos ficar com 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Dessa forma, a soma dos desvios vai ser igual a 12. E o nosso desvio médio vai ser 12 dividido por 7, que vai ser igual a 1,71. E por hoje é só. Muito obrigado.